Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema vai ser o seguinte hoje: o que sente por mim é verdadeiro? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, lápis lazuli, e a opção número 2, o citrino. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens para a sua realidade. E vamos tentar descobrir se o que essa pessoa sente pela gente é verdadeiro ou não. Sugestões de tema, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular, meu telefone está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato pelo WhatsApp que eu passo as informações necessárias para vocês, tá bom? E vamos lá, vamos tentar descobrir o que sente pela gente é verdadeiro ou não. Opção número 1, lápis lazuli. Opção número 2, citrino. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. Vamos ver. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do imperador. Gente, o imperador é aquele que vem para conquistar, né? O imperador é aquele que vem para, além de conquistar, manter junto a ele. O imperador é uma carta que fala muito de ego e de orgulho. Então vamos ver aqui com as demais cartas o que o jogo nos fala, né? Porque muitos aqui pode ser o ego que mantém essa situação. Muitos aqui essa pessoa quer conquistar sim, porque existe um sentimento real, um sentimento verdadeiro aí. Mas vou precisar das demais cartas para poder informar para vocês aí com mais certeza. A gente não pode esquecer que o imperador é uma pessoa muito orgulhosa, né? Então muitas vezes o ego e o orgulho acaba falando muito alto. Abrir mão de alguma situação para o imperador é muito difícil. Vamos ver então agora a situação. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. Mostra pra gente. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o lápis lazuli. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos o louco, dependurado, novamente o imperador, 2 de ouros, 10 de paus, 5 de copas. E a carta do corte é a carta do carro. Gente, a gente percebe que aqui existe sentimento, que aqui existe desejo, que aqui existe intensidade. Mas vocês lidam primeiro com uma pessoa que é orgulhosa. Tá? O imperador, ele é muito orgulhoso. Ele veio 2 vezes no jogo. Vocês lidam com uma pessoa que, emocionalmente falando, é muito imatura. Emocionalmente falando, meio que se perde aí com as emoções, porque o louco é aquele que se joga, que vive, que curte, mas o louco ele não lida muito bem com os sentimentos devido à imaturidade. Então é aquele que ele quer viver o momento, ele não faz planos ali para o futuro, né? Ele não fica idealizando muito o que pode vir a acontecer a semana que vem, o mês que vem, muito menos o ano que vem. Ele não sabe nem se ele vai estar vivo, ele vai perder tempo pensando daqui a um ano. Então o louco é uma energia muito imediatista, né?
A pessoa quer viver aquele momento, quer viver aquela situação ali, sem pensar o que pode vir a resultar isso mais adiante. Mas o imperador é uma pessoa que dificilmente vem para a vida da gente sozinho. Geralmente o imperador vem atrelado a outras situações. Pode ser uma distância geográfica, pode ser um outro relacionamento, pode ser o trabalho, pode ser uma ex, pode ser filhos, pode ser pais, enfim, tragam aí para a realidade de vocês. Essa pessoa está amarrada numa outra situação. Uma situação que não é confortável, porque o dependurado ele está de cabeça para baixo, né? Então, não é uma situação que é confortável para ele. Isso acaba gerando com que muitas vezes essa pessoa se sinta aí como se ela carregasse o mundo nas costas, um grande peso, um grande fardo sobre os ombros. Tá buscando um equilíbrio para ele mesmo ou para ela mesma, né? Traga para o gênero de vocês, porque eu tenho aqui um 2 de ouros, e o 2 de ouros é uma carta que fala da pessoa tentando encontrar um equilíbrio para a partir daí poder se movimentar de uma forma mais coerente, de uma forma muitas vezes até mais sábia diante da situação. Só que o grande problema é que a vida dessa pessoa não deve estar fácil, não deve estar legal. Não estou defendendo não, tá? Porque eu tenho um 10 de paus e tenho um 5 de ouros, um 5 de copas em seguida. O 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. Ou seja, essa pessoa está olhando essa situação não pelo que realmente importaria, que seria o sentimento. Olha as duas taças aqui montando um 2 de copas. Ela está olhando a situação muito mais pelas dificuldades. Olha as 3 taças que estão emborcadas aqui embaixo. Então, o que dificulta também muito essa situação é as perspectivas que essa pessoa coloca diante disso. Porque ela está olhando a situação muito mais pelos problemas, pelas dificuldades, muitas vezes pelo que ela teria que abrir mão antes de mais nada. Então a gente percebe que a pessoa está meio perdida, ela está meio ali sem saber ao certo como fazer, né? Mas eu gosto do dependurado, eu sempre falo isso, porque o dependurado ele começa a olhar uma situação por um ângulo diferente. Quando a gente olha uma situação por um ângulo diferente, a gente muda a nossa postura. A gente mudando a nossa postura, a gente começa a colher coisas diferentes do que a gente está acostumado a colher. Então o dependurado aqui ele vem com no significado de uma esperança de as coisas poderem mudar. Porque o dependurado ele é uma carta de pré-movimentação, né? Ou seja, a pessoa está começando a olhar a situação por um ângulo diferente, começa a refletir sobre isso de uma outra forma e pode mudar a postura dela diante da situação. Mas respondendo à pergunta, né, o que sente por mim é verdadeiro? Mas é uma situação em que provavelmente ela não pode oferecer estabilidade, solidez, ou não pode demonstrar ali realmente tudo que ela sente, tudo ali que ela deseja. Mas a gente percebe que aqui existe sentimento com o 5 de copas, porque o 5 de copas é uma carta de sentimento, porém a pessoa olhando muito mais pelas dificuldades do que qualquer outra coisa. E a carta do corte é a carta do carro, que é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. E é uma carta de movimento. Então, provavelmente aqui a pior parte já passou. Eu tenho 10 de paus. Ou seja, a pior parte já ficou para trás. Provavelmente vai começar a ter uma movimentação aqui nessa situação com a carta do carro. E aparentemente vai ser interessante. Aparentemente vai ser positiva essa movimentação, porque essa pessoa está buscando um equilíbrio para a vida dela. Mas é uma pessoa difícil de lidar, hein, gente? 2 imperadores aqui como carta de abertura aí no jogo e um louco, além de ser uma pessoa que quer tudo do jeito dele, na hora dele, adora mandar, adora ser obedecido, adora conduzir as situações, é uma pessoa que, emocionalmente falando, é muito imatura. Uma pessoa que dificilmente demonstra o que sente, dificilmente fala sobre as emoções, dificilmente coloca os sentimentos para fora. E é uma pessoa que tem um ego e um orgulho muito forte. Tem aí um ego e um orgulho muito grande, porque o imperador é característico dele, né? Ser orgulhoso, ser mandão, achar que é o dono da razão, o dono da verdade.
Então, é uma pessoa bem difícil mesmo. Uma pessoa complicada aqui, muitas vezes de lidar, mas muito pela imaturidade e pelo orgulho. Mas aqui ele tem sentimentos, sim, tem desejo, tem paixão, tem vontade, mas tem também um pessimismo grande. Aquele negócio de ficar olhando sempre a taça como se ela tivesse meio vazia e nunca meio cheia, né? E isso muitas vezes dificulta também as coisas de acontecerem. Dificulta as coisas aí de se desenvolverem com mais facilidade, mais fluidez. Mas aqui a gente percebe que existe sentimento, mas existem grandes amarras aqui também, né? Que precisam ser dissolvidas para que a coisa possa fluir com mais facilidade e de uma forma mais leve aí para vocês. Então tentem fazer o que o louco faz, solte, jogue para o universo, deixe o universo conduzir. Porque aquilo que não tem como a gente resolver, que não depende da gente, a melhor coisa que a gente faz é soltar. Já que a gente não pode resolver, joga na mão do universo e deixe que o universo resolva pra gente. Mas aqui tem sim desejo, tem paixão, tem vontade, mas tem aí algumas dificuldades aí a se resolver no caminho de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com o citrino. Sai lápis lazuli e entra citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. Vamos ver. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. Diabo. Posse, obsessão, ciúmes, traição. A gente sabe que o diabo não é uma energia legal. É muita posse, é muito querer conduzir as situações, pode existir muita falsidade aqui envolvido, muita mentira aqui envolvido, não é uma pessoa muito transparente muitas vezes, ou que esconde também muita coisa. Mas tem aí um sentimento de posse por vocês extremamente grande. Tem um sentimento de posse extremamente forte aí com relação a vocês. Vamos ver agora a situação, né? O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente. Embaralhado. O que sente por mim é verdadeiro para quem se conectou com o citrino. Cortando em 3, deck do meio, nós temos sacerdotisa, lua, o perdido aqui, né? Pajem de ouros, 7 de paus, 5 de ouros, 4 de paus e 5 de paus. Vamos lá. Gente, o que sente por vocês aqui é verdadeiro a própria sacerdotisa nos fala de sentimentos profundos e sentimentos reais. Porém, essa pessoa está bem perdida. Está bem aí sem saber o que fazer. Deve estar com um entorno super agitado, um entorno muito tumultuado. Muita gente pode estar se metendo ou muita gente pode estar envolvido nessa situação. Muitos aqui se tratam de triângulo. O diabo já nos fala muito de triângulo.
Eu tenho uma sacerdotisa que fala de sentimentos que são escondidos, né? Provavelmente essa pessoa não pode aí demonstrar realmente tudo que sente. Muitas vezes, gente, como eu sempre falo e as pessoas sempre comentam, né? Colocam algum comentário, triângulo necessariamente não é uma outra pessoa, pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser uma ex, pode ser filhos, pode ser pais. E aí a pessoa faz o que? Ela não demonstra na intensidade o que ela sente, porque senão ela corre o risco de vocês também cobrarem alguma coisa. Já que você gosta de mim, então vamos definir a situação. Já que você me ama, porque a gente não coloca as coisas em pratos limpos. Então muitas vezes a pessoa esconde também o que sente para evitar cobranças da parte da gente, tá? Essa pessoa está muito confusa, essa pessoa está muito aí desnorteada. A gente vem com a carta da Lua. A Lua é uma carta de emoção, a Lua é uma carta de sentimento. Mas a Lua nos fala muito da gente perdido emocionalmente diante da situação. A gente confuso emocionalmente diante do que a gente está vivendo. Porque a Lua, ela fala muito de emoção, porque a Lua ela é um símbolo mundial do romantismo, né? É quase impossível a gente olhar para uma noite de lua cheia e não lembrar de quem a gente ama. Parece que a cara do embuste fica ali estampada na lua, né? Mas a lua ela traz muita confusão. Ela traz muito e agora o que eu faço, né? Vou parar de romantizar, é necessário parar de romantizar, colocar os pés no chão para ver ao certo qual o rumo, qual a direção pode dar às situações. É uma pessoa que por natureza é lenta. A gente vem aqui com o pajem de ouros, e o pajem de ouros é lento. Então, uma pessoa que para se definir diante da situação já leva mais tempo. Porque o pajem de ouros ele nos traz a estabilidade, ele nos traz a solidez. Porém, o pajem de ouros ele é devagar. Ele não corre, ele caminha, né? É aquele pé ante pé. Então já é uma pessoa que, por natureza, não é de tomar decisões ali muito rápido. Uma pessoa que tende ali a amadurecer um pouco mais a postura dela. Só que essa pessoa também ela guarda muito o que ela sente, né? A gente tem o sete de paus. O sete de paus é a carta das emoções, são como cavalos selvagens, né? Difíceis de controlar. Então é uma carta que fala que a pessoa fica muito ali tentando controlar o que ela sente. Ela guarda, ela esconde muito com a sacerdotisa e ela se permite e se sentindo muito em doses homeopáticas com o sete de paus aqui. Um dia ela se permite sentir um pouco, alguns dias depois ela se permite sentir mais um pouco, depois de um tempo ela se permite mais um pouco, então ela não se permite sentir tudo com força, com intensidade, com fluidez. Ela sempre tenta manter um certo controle diante do que ela sente para se sentir também um pouco mais confortável diante da situação. Mas é uma pessoa que não está passando pelo melhor aí da vida dela, não, tá? 5 de ouros e 5 de espada, de paus aqui. O 5 de ouros eu brincava, falava que era a carta da Marília Mendonça, né? Porque essa pessoa está se sentindo sozinha, perdida, triste, abandonada. A carta da carência, da sofrência. Então aquela pessoa que provavelmente ouve aí alguns tipos de música e fica mordendo o pé de mesa de boteco. É bem isso. Porque a pessoa está se sentindo sozinha, está se sentindo perdida, está se sentindo meio que sem saber qual o rumo, qual o caminho, qual a direção tomar. Ela não tem isso definido dentro dela, está muito confusa emocionalmente falando. Muitas vezes está dividida aí entre duas pessoas, duas situações, a vida de solteiro, começar um relacionamento, por exemplo. Mas aqui a tendência é que as coisas se estruturem, porém sem comprometimento. 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estrutura, porque são 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal. Então o número 4 ele traz estrutura. Porém o número 4 ele traz uma estrutura leve, solta, gostosa, mas sem a oficialização. Tipo, vocês estão ficando, mas não estão namorando. Vocês estão juntos, mas não estão comprometidos. Mais ou menos nesse sentido. É uma carta de estrutura, sim, porém sem a oficialização da situação. E a nossa carta do corte é um 5 de paus. 5 de paus é aquela carta que fala que a vida da pessoa ao redor dela
tá uma zona. A verdade é bem essa. Deve ter um monte de gente falando, um monte de gente opinando, um monte de gente interferindo ou um monte de gente envolvida nessa situação. O que dificulta muito mais ainda para a pessoa se posicionar diante da situação. Pode ter muita gente envolvida aqui. Pode ser um outro casamento, pode ser filhos, pode ser uma situação financeira, enfim. Tragam para a realidade de vocês. Mas aqui a gente percebe que o entorno dessa pessoa está muito confuso. O entorno dessa pessoa está muito agitado. E isso contribui mais ainda para ela ficar perdida, para ela ficar aí desnorteada com a carta da Lua. Uma grande confusão emocional agindo, uma grande confusão emocional aí ao redor. Mas ela tem muita posse, muita obsessão aí por vocês, sim, muitos ciúmes também, apesar de provavelmente não demonstrar, olha que ela segura sentimentos, né? Mas aqui existe também sentimento aqui sim, tá? A sacerdotisa sempre nos fala de sentimentos profundos, sempre nos fala de sentimentos verdadeiros, porém não falados, não mostrados e não verbalizados, né? Então é aquela porta ali que a gente pensa, será que gosta de mim ou quer me ver pelas costas? É mais ou menos isso, mas não, aqui tem sentimento sim. Apesar dessa pessoa não demonstrar, e provavelmente não demonstra, porque ela deve estar presa em alguma outra situação aqui, o diabo e a sacerdotisa, né? E se ela demonstrar na totalidade o que ela sente por vocês, provavelmente vocês podem vir a cobrar um posicionamento. Como essa pessoa não consegue dar um posicionamento no momento, então é mais fácil esconder o que sente. Mas tem sentimentos verdadeiros aqui sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema, podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver um interesse numa consulta somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.